Isso aí não é, de fato, disse Balaão, o caso com vocês não serão alterados. Vocês estão protegidos até da prática do pecado. Por isso, fiquem livres e fiquem à vontade. Como a gente vê hoje acontecendo. O cara é capaz de ser contra grupos LGBTQIA+, e ele até fala isso do púlpito, mas ele come as menininhas da igreja. Come, gostoso, calado, um dia depois do outro. Vai comendo. Uma covardia danada. A pessoa vai, abre o coração, fala das suas frustrações e daqui a um mês está de perna aberta numa cama de motel com o pastor, com o líder, com o profeta, seja lá com quem for, porque não tem limite, ele tem essa prerrogativa. A vara e o cajado dele consolam as irmãs. É ministério de consolação, tadinhos. É uma pena. Tem uns até que depois as mulheres me dizem, que os caras dizem uma pena que o teu marido não saiba te dar prazer. Dorme comigo, vem para a cama comigo umas 4, 5 vezes que eu vou te ensinar a gozar tanto que ou teu marido aprende ou você arranja um outro, ou se você não arranjar um outro e for discreta, eu vou te ajudando a gozar por aqui mesmo. Isso eu não estou inventando, eu estou ouvindo isso há milhares de anos, praticamente. Desde o início só piora, só piora, só piora. Porque as pessoas perderam o pudor. Por exemplo, quando eu traí a mãe dos meus filhos, e eu fiquei perturbado, que eu pedia todo dia a Deus que me matasse, porque eu não queria viver daquele jeito. Ao mesmo tempo, chegar e dizer para ela o que estava acontecendo ia ser de uma dor tão grande para ela, para os meus filhos, para os meus pais, para os que me amavam, que eu me coloquei em desespero, porque eu não conseguia pensar no retorno ao casamento, em qualquer base anterior. Eu queria também sair do casamento, da conjugalidade. Parecia que o único caminho era aquele, da ilegalidade, que me perturbava, que me afligia, que me botava num estado de pecaminosidade constante, de angústia. E aí eu não conseguia mais pregar. Eu fui cancelando a minha agenda toda. Terminei o primeiro ano fugindo da pessoa, evitando encontros que pudessem favorecer a desembocadura em algo que, a meu ver, parecia inevitável, na solidão. No segundo momento, o coração já estava tão desesperado que eu fui me entregando aquilo com muita agonia, mas me entregando, saía dali pedindo a Deus para morrer. E aí a angústia foi tão grande que eu passei a ser visitado em sonhos toda noite, toda noite, toda noite, até a perturbação se tornar insuportável. Como eu não tinha coragem de acabar com a própria vida, eu pedi ao Senhor que me matasse, que me levasse, que me acidentasse, que me comesse com um câncer, porque eu não queria viver daquele jeito. Eu era santo de Deus e não queria viver aquela vida. Não era promíscua, mas era adúltera. E eu não queria passar tempo naquilo porque eu tinha medo que o meu coração ficasse cauterizado, perdesse o temor do Senhor. E eu vivia angustiado e eu reconhecia a angústia como milagre da manutenção do Espírito Santo, molestando o meu coração para a santidade em Deus. Até que chegou uma hora que eu disse, não, isso acaba aqui agora. E quando eu contei, eu esperei o prazo que me foi pedido de 3 meses para eu tornar público, e para que a minha própria esposa se preparasse para ela mesma tornar público também, porque ia ser pesado demais para todo mundo, inclusive para os nossos filhos. Esperei do fim de abril até o início de agosto.
quando eu fiz uma carta, botei na internet, avisei a todo mundo e me desliguei de todas as instâncias evangélicas e cristãs no Brasil, na América Latina e no mundo inteiro, às quais eu estava ligado e às quais eu fazia parte como diretor, presidente, vice-presidente no Board of Directors, e me desvinculei de tudo e me tornei um cristão, vivendo a minha solitude, e fiquei quieto sem pregar 3 anos. Me desliguei da Igreja Presbiteriana do Brasil, não esperei que ela me chamasse, mandei logo um desligamento de tudo, a começar da Igreja Presbiteriana. Mas o que é que você vai fazer? Eu digo, sou da igreja, eu sou igreja, vou servir a Deus com a minha vida, como eu queria desde o início em Manaus. Eu nunca pedi para ser pastor. Eu sempre quis ser só quem eu sou. E fiz isso 3 anos. Foi só mais ou menos 3 anos e quase 6 meses depois foi que eu abri a boca para pregar pela primeira vez, no Café com Graça. E aí preguei, só pregava lá no início, depois é que eu fui aceitando convites para pregar na catedral, para pregar em alguns outros lugares, mas eu ia na minha discrição absoluta, com todo pudor, nunca ri do meu pecado, nunca o tratei como coisa de somenos, sempre trouxe toda a gravidade a respeito dele, a ponto de que tinha uma irmãzinha lá no Café com Graça, que era toda liberal, e dizia, meu pastorzinho, o senhor é neurótico demais, não se preocupe mais com isso, já está lavado no sangue de Jesus. Eu digo, olha, eu não estou falando isso por causa de Jesus, com Deus eu já estou resolvido antes de, para vocês, haver qualquer informação, eu já estou resolvido com Deus. Eu falo isso para o bem da consciência de vocês, para a consciência de quem me ouve, para vocês não brincarem de conciliação com uma vida torpe, que só coloca vocês no erro de Balaão, só coloca vocês numa promiscuidade sem consciência, sem dor, sem arrependimento sincero. E outra coisa, conquanto o meu arrependimento diante de Deus me restaure na mesma hora diante de Deus, ou o meu arrependimento, como eu ensino aqui, já é sinal de que eu já estou perdoado, de modo que quando eu me arrependo é porque eu já estou perdoado. Mas mesmo sabendo disso e crendo nisso, eu mantive a minha atitude de arrependimento sendo confessada por 3 anos e 5 meses por causa dos outros, na esperança de que o que era graça de Deus na minha consciência não se transformasse em promiscuidade mal compreendida a minha consciência pela percepção dos outros que eram infantis e não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Eu mesmo achei que, no mínimo, eu tinha que fazer o que eu fiz. E quando eu cheguei aqui em Brasília, começando o caminho da graça, não foi dizendo como Balaão, coisa nenhuma. Nem vocês são os melhores, foi ao contrário. Foi uma desconstrução de tudo, até o que eles pensavam que tinham foi desconstruído porque era mentira. E eu fui ensinar a eles as verdadeiras riquezas no Evangelho, quais eram. E conquanto eu tenha tirado de sobre eles o jugo pesado de Moisés e colocado só o jugo de Cristo, que é suave, o fardo é leve, mas é um jugo que existe, com pudor, com amor, com reverência, com respeito, com fidelidade, com lealdade, com tudo o que implica uma vida que de fato ama e respeita os entes amados. Quem ama não trai, quem ama não engana,
Quem ama não se prostitui. Quem ama não brinca de conquistar os outros, de seduzir e deixar os outros sofrendo. Quem ama não faz isso. Quem ama foge, deixa sofrer, sofre o sofrimento dos outros, mas não acrescenta dias de engano à vida de ninguém. E mesmo no meu pecado foi isso que eu tentei fazer. Para ter autoridade, para dizer o que eu digo a você. Para dizer o que eu digo a você, com temor e tremor, com autoridade e com toda a verdade em Cristo. Agora, tem uma quantidade enorme de gente pastoreada pela doutrina de Balaão. Tem gente pensando que são só os pentecostais que caem nessas armadilhas de Balaão. Não, presbiterianos estão aí, nas doutrinas de Balaão, se achando um grupo super superior, maior, mais elevado, mais puro, mais santificado, mais separado. Um grupo especial. E não resistiram às tentações, nenhuma delas. Caíram em todas, inclusive a do ditatorialismo vitalicizante, que é o que eles vêm praticando até o dia em que sentirem e provarem a mão de Deus, trazendo a misericórdia da disciplina e do juízo sobre esses puritanos arrogantes que humilham o resto dos seres humanos. Esses aqui são Balaões de engenharia reversa. Eles não dizem, vão, todo o dinheiro é de vocês e peguem as mulheres que vocês quiserem. Eles dizem, vocês podem ter muito mais poder político, e a prova disso é o que já aconteceu até aqui, e vocês não podem se casar senão com as mulheres santas da congregação, porque todo mundo de fora é pecador e gente do grupo LGBTQIA+, é todo do inferno. E agora criaram um problema enorme, porque as mulheres que já pregavam vão ter que deixar de pregar na igreja e um monte de meninos, filhos de pastores presbiterianos que são lésbicas e são gays, alguns vão se suicidar, outros vão se deprimir até a morte, outros pastores sem saber como lidar com o assunto depois de todas as asseverações de juízo do inferno contra quem assim é e assim seja. Depois disso tudo, não sabem como acolher seus próprios filhos e mergulham em depressão angustiosa, de modo que o que nos aguarda nos próximos anos é juízo de todo lado. Para aqueles que caíram na libertinagem, da ganância de Balaão, que é a grande maioria dos evangélicos, se tornou um povo ganancioso por dinheiro, por política, por poder, por fama, por posição e por autorização. Eu me lembro que quando eu me divorciei, eu fui tratado assim como se fosse o Papa Francisco se fosse casado se divorciando. Foi um inferno. Agora eu vejo aí o pessoal se divorcia 3x2, pastores que falavam mal de mim, como o Magno Malta, já está no 3º casamento, daqui a pouco está no 4º, e rindo, e paz e amor, irmãos, e todo mundo, um grupo enorme, e podem sair variando, eu dou graças a Deus, porque só eu não pude, porque eu também não queria. Eu não estou fazendo nada que me tenham proibido, eu só estou fazendo aquilo que meu coração ama ser e fazer. A minha obediência é fruto de alegria e de prazer, não de medo, de nenhuma natureza. É a santidade de Deus, é o amor de Cristo que me constrange
julgando eu isto. Ele morreu por mim e morreu por todos. Logo, eu já não estou aqui para viver para mim mesmo, mas viver para Ele, que por mim morreu e por mim ressuscitou. Esse é o significado da minha vida. Agora, vocês, meus amigos amados, frequentam congressos de Balaão, vão para igrejas de Balaão, vão para festivais de Balaão, vão para marchas de Balaão, dão dízimo para Balaão, fazem campanhas de Balaão, e a vida não tem critérios. Se você der a sua oferta, você comprou permissividade divina para fazer as trocas que você quiser, porque você é fiel no dízimo. Você pode ser infiel no caráter, em qualquer outra coisa. E aí vocês vão seguindo, andando, pastoreados pelos pastores da perdição.